Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço de análise. Hoje a gente pega um texto que mexe um pouco com a gente, né? A Igreja Acomodada, o perigo da paralisação espiritual. É um artigo do presbítero Marcos Benedito, publicado em novembro de 2025 pela Rede Gospel Oficial Chama Viva PG. E a nossa ideia aqui é, assim, tentar entender o que ele está dizendo, né? Essa preocupação dele com as igrejas que ele chama de acomodadas, qual o risco disso e que chamada é esse para voltar ao foco missionário que ele propõe? Exato. E ele já começa com uma imagem forte, né? Templos cheios, Sim. mas campos vazios, como ele diz. Muita música, mas pouco, silêncio profético lá fora. Estruturas grandes, mas o propósito missionário meio fraco na visão dele. Pois é, essa imagem já dá o tom, né? Mostra por que que ele acha isso um problema sério. Ok, então vamos lá. Vamos tentar abrir isso. O primeiro ponto forte do artigo é essa ideia de que a comodidade, essa acomodação é tipo o começo do fim, o primeiro passo para a morte espiritual. É uma afirmação bem direta, né? Muito direta. E para sustentar isso, ele vai buscar lá em Apocalipse, capítulo 3, a igreja de Laodiceia. Ah, sim, a famosa passagem do morno. Isso. Versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, nem és frio, nem quente. Quem dera fosses um ou outro. Mas como és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A linguagem é chocante, né? Não tem outra palavra. E como ele interpreta essa mornidão no contexto do artigo? Então, para ele, essa mornidão é especificamente a perda do fervor missionário, sabe? É quando a comunidade ou a pessoa fica ali satisfeita com a própria salvação, né? Tipo, tô salvo, tá tudo bem. E esquece ou deixa de lado o que ele vê como uma ordem clara de Cristo lá em Marcos 16. Ide por todo mundo pregai o evangelho. Entendi. Quer dizer, não é só uma questão de falta de entusiasmo. Não. Para ele, essa falta de ir, de movimento para fora, tem consequência direta. A igreja que não vai, uma hora ela para, ela estanca. Uhum. E uma igreja parada, na visão dele, não está só parada, está morrendo, perdendo o propósito, a vitalidade. Então ele está falando de algo que afeta a própria identidade da igreja na visão dele. Não é só um detalhe. Exatamente. Não é uma falha pequena, tipo, podiam fazer mais missões. Não. Ele coloca como quase uma doença espiritual grave mesmo, que leva à inutilidade e, no fim, à morte nesse sentido de perder o propósito divino. A mornidão de Laodiceia, para ele, não é indecisão, é complacência. E uma complacência que Deus rejeita fortemente, segundo a leitura que ele faz de Apocalipse. Nossa, isso deixa o argumento bem... Pesado, né? Pesado, né? Prepara o terreno para o que vem depois. Ele segue dizendo que o evangelho, como ele lê na Bíblia, não é um convite para a gente relaxar, mas sim para a missão, e muitas vezes para o sacrifício. Ele faz um contraste bem claro. De um lado, que ele chama de evangelho de conforto, que, segundo ele, deixa a pessoa meio anestesiada, passiva. Uhum. E do outro lado, ele joga a frase de Jesus em Mateus 16, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, para ele, seguir Jesus implica necessariamente ação, renúncia, movimento. Não é só aceitar uma ideia. E aí ele fica ainda mais incisivo, né? Ele compara a experiência dos apóstolos, Sim, prisões, perseguição, morte mesmo, com o que ele vê hoje. uma tendência só a assistir aos cultos. Uma passividade. E ele cita Paulo, né? Aquele ai de mim se não anunciar o evangelho de 1 Coríntios 9. Exato. Ele usa essa urgência do Paulo, essa compulsão quase, para contrastar com o que ele percebe como apatia hoje. É uma comparação forte. Quase um choque, né? Colocar lado a lado o sacrifício extremo deles com o que ele descreve como um baixo envolvimento hoje. Mas a ideia implícita é, se eles deram a vida, como é que a gente se contenta com tão pouco, né? Na área missionária, claro. Ele usa esses exemplos como um padrão. Tipo, o normal da vida cristã engajada deveria ser isso, não a exceção.
E essa ênfase toda na ação leva a outro ponto que ele trabalha bastante: fé e obras. Fundamental no texto dele. Ele vai direto em Tiago, capítulo 2. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A linha dele é essa: uma fé que se diz real, mas que não vira ação concreta, e para ele, ação missionária é chave aqui, essa fé é vazia. Morta mesmo, usando a palavra de Tiago. E como isso conversa com a ideia da salvação pela fé? Porque às vezes tem aquela interpretação do uma vez salvo, salvo para sempre, que pode levar a uma certa acomodação, talvez. Então ele aborda isso, não para negar a salvação pela fé, de jeito nenhum, mas ele critica quando essa ideia de segurança eterna vira desculpa para não fazer nada, sabe? Para inatividade missionária. O argumento dele é que, na verdade, a verdadeira compreensão da salvação deveria levar ao contrário, deveria motivar. Entendi. Ele contrapõe essa passividade citando a necessidade de perseverar, tipo Mateus 24. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, a salvação não é o fim da linha para ele. Não, é o ponto de partida. É o que te dá energia para a missão. A segurança em Cristo não seria um sofá para descansar, mas o combustível para o motor missionário. A fé real, para ele, resulta em obras. Não que as obras salvem, mas elas são um fruto, a prova da fé. E a falta dessas obras, especialmente as missionárias, levanta questionamentos sérios sobre a autenticidade da fé, na visão que ele apresenta. Certo. E para mostrar como seria essa vida de fé ativa, ele usa exemplos da Bíblia, né? Vários. Ele quer mostrar que não é uma ideia nova dele. Começa com Jesus, né? Sim, Mateus 9. Jesus andando por todo lugar, ensinando, pregando, curando. A ênfase é no movimento, na busca pelas pessoas. Ele não ficou parado esperando, ele foi. Depois os apóstolos, mesmo depois da perseguição lá em Jerusalém. Exato. Atos 8 diz que os que foram dispersos saíram pregando por toda a parte. A dificuldade virou motor para a missão, né? A dispersão ajudou a espalhar. Interessante isso. E Paulo, claro. Paulo é o modelo máximo disso no texto. Doente, preso, não importa. Ele continuava evangelizando, escrevendo, agindo. A vida de Paulo é usada como exemplo de dedicação total à missão, superando qualquer obstáculo. E a conclusão que ele tira desses exemplos é bem direta, né? Sim. Ele diz basicamente, olha, o evangelho chegou até nós hoje porque essa turma aí não se acomodou. Uhum. A fé cristã continuou porque eles foram persistentes, se sacrificaram. Se eles tivessem ficado quietos, talvez a gente nem estivesse falando disso hoje. Faz sentido, dentro da lógica dele. E aí ele introduz um conceito que eu achei bem forte também, o pecado da omissão. Isso é fascinante na argumentação dele. Não é só sobre fazer o mal, mas sobre não fazer o bem que deveria ser feito. No contexto missionário, claro. E ele usa a parábola dos talentos para explicar isso, né? Exatamente, Mateus 25. A história do Senhor que confia talentos aos servos. Os que multiplicam são elogiados, mas o que enterra o talento por medo, esse é chamado de mau e negligente. E como ele liga isso à igreja acomodada? Qual é a analogia? A analogia é: o talento que o crente recebe é o evangelho, a mensagem de Cristo, a salvação. O crente que não multiplica isso, que não compartilha, que não se envolve na missão, é como o servo que enterrou o talento. Poxa. Para ele, essa omissão não é neutra. É uma falha grave. É negligência. E ele leva a comparação até o fim mesmo, com a consequência para o servo negligente. Leva. Ele cita o fim da parábola, Mateus 25:30. O servo sendo lançado fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ao fazer essa ligação direta, o alerta dele fica extremamente sério. Ele está dizendo que a inatividade missionária, a omissão, tem consequências espirituais gravíssimas. Na interpretação dele, coloca um peso enorme na responsabilidade individual pela evangelização. Diante desse cenário todo, acomodação, omissão, risco de morte espiritual, qual a saída que o artigo aponta? O que fazer? Bom, o clímax do texto é um chamado ao despertar. Com 14. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A imagem é de sono, de letargia espiritual, e o chamado é para acordar disso. E ele descreve como seria essa igreja dormindo. Descreve. É uma igreja que perdeu o foco da missão.
A palavra de Deus já não tem aquele poder transformador na prática. A unção do Espírito, que para ele é essa capacitação para a obra, meio que some. O resultado é uma igreja voltada para dentro, para si mesma, e por consequência, ineficaz lá fora. E o contrário, a igreja viva, desperta, como ele a descreve. Essa é pura ação, puro fervor. Ela evangeliza ativamente, não fica esperando. Ela ora buscando poder. Ele usa a expressão vai aos montes, que talvez seja metafórica, né? Indicando uma busca espiritual intensa, longe das distrações. Entendi. Essa igreja faz missões concretas, abre novos lugares de pregação, envia pessoas. A frase-chave é: não mede esforços para cumprir a missão. É uma igreja em movimento constante. E esse movimento todo tem um propósito maior, né? Não é só atividade por atividade. Não. Ele conecta isso com o fim dos tempos, com Mateus 24:14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então, a urgência da missão está ligada também a essa visão escatológica, a evangelização mundial como parte do plano de Deus para a história. Isso dá uma urgência ainda maior ao chamado para despertar. Ok, então tentando resumir as ideias principais do Marcos Benedito nesse artigo, o que a gente pode tirar? Sempre lembrando que é a visão dele, né? Acho que dá para sintetizar assim. Primeiro, igreja acomodada não é só menos eficiente. Ela pode virar até um obstáculo para o evangelho. Corre esse risco. Certo. Segundo, salvação não é para sentar e relaxar. É o ponto de partida para agir, para servir. Faz sentido na lógica dele. Terceiro, o chamado principal do cristianismo para ele não é senta aí, é vai lá, é ação. E por último, a vida cristã autêntica, nessa visão, se define pelo serviço ativo, pelo engajamento missionário, não pelo descanso passivo. Fica bem claro. A mensagem central é um apelo forte, quase um grito mesmo, né? Para que a igreja ou a parte dela que ele vê como acomodada acorde. Ele fala em reacender a chama missionária do Espírito Santo. É uma expressão que resume bem essa ideia de fervor e ação que ele defende. Sem dúvida. E pensando aqui no que a gente conversou, focando só nos argumentos do artigo, fica evidente uma tensão muito forte no texto, né? De um lado, a estabilidade, o conforto, a organização, os templos cheios, a estrutura. Sim. Do outro, essa ação missionária para fora, dinâmica, que exige sacrifício. E que ele coloca como essencial, vital mesmo, não é um extra. O artigo claramente valoriza essa ação externa e critica a estabilidade quando ela vira inércia. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Pois é, uma reflexão que surge direto dessa tensão que o autor cria. Ele pinta um quadro bem polarizado, né? Acomodação versus ação, conforto versus sacrifício. A questão que fica, pensando só a partir do que ele escreveu, é como equilibrar isso na prática. Quer dizer, como ter a comunidade, o cuidado interno, a estrutura necessária e, ao mesmo tempo, atender essa demanda tão intensa por ação externa, por sacrifício, que ele diz ser vital. O artigo em si não oferece essa fórmula de equilíbrio. Ele foca muito no chamado para acordar e agir. Mas a questão de como viver essa tensão no dia a dia, essa fica para a gente pensar.